dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio. Hoje, dia 6 de 40. Já passamos ali pela fase de tomar consciência das coisas que fazemos e até mesmo porque fazemos. E agora estamos na identidade de filha de Deus que somos. E muitas vezes nos perdemos. E a lição de hoje vai trazer justamente esse conceito para nós. Onde foi que eu me perdi? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. E talvez você tenha que começar a se fazer também. Bom dia, Arnoá, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem mais entrou aqui com a gente? Aline, Anne. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Como é que vocês chegam aqui? Como é que foi o final de semana de vocês? Como é que foi o domingo? Vocês tiraram um tempo para adorar o Senhor? Como é que foi? Conta para mim aqui enquanto as pessoas vão entrando. Bom dia, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia também, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois, porque eu tô sabendo que muitas pessoas estão chegando depois. Estão assistindo a reprise e tá tudo bem. O importante é você estar aqui. Independente se é ao vivo, se é de tarde, se é de noite, se é na madrugada, que você possa fazer muito bom proveito disso que nós estamos fazendo aqui, desse movimento de 40 dias para irmos além em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu até coloquei aqui já a música do tema de hoje, que é Quem Sou Eu? Quem é você diante de Deus? Quem é você na sua casa? Quem é você no secreto? Quem é você diante das outras pessoas? Geralmente, diante das outras pessoas, nós somos uma farsa, né? Nós somos uma farsa. Quem é você? Você tem feito essa pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu diante de Deus? Já faz um tempo que eu aprendi, né, que não interessa o que as pessoas acham sobre mim. O que interessa verdadeiramente é o que Deus sabe sobre mim. Não é o que o outro acha, é o que Deus sabe sobre mim. E aí então, olhando para tudo isso, já vamos entrar no nosso tema, pois hoje é uma segunda-feira, né? Eu sei que tem muitas coisas para fazer por aí. Temos que começar essa segunda-feira com o pé direito, porque coisas maravilhosas vão acontecer hoje, sim. Coisas maravilhosas vão acontecer nessa semana. Até não falei ontem para vocês, mas é muito bom que no domingo a gente faça uma reuniãozinha com a gente mesma, programando a semana. O que eu vou fazer o que eu tenho para fazer na semana? Depois de fazer o que você tem para fazer na semana, o que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na quarta? O que eu vou fazer na quinta? O que eu vou fazer na sexta? O que eu vou fazer no sábado? O que eu vou fazer no domingo? E aí chega no domingo e faz tudo de novo. Porque diferente do que o mundo diz por aí, nós não somos um barco à deriva. E chega de se falar, eu estou como Deus quer. Não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, que possamos usar esse poder que temos ao nosso favor. Então, para começarmos aqui a nossa lição, eu quero convidar você já a fazer aquela respiraçãozinha, onde você inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Mais uma vez. Inspira, solta. Estando nesse estado de presença, eu quero glorificar então ao nome do Senhor. Senhor, nós te glorificamos e te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida. Te louvamos e te glorificamos porque Tu és verdadeiramente o Deus das nossas vidas e queremos proclamar nessa segunda-feira que queremos viver de acordo com a Sua vontade para as nossas vidas. Vinde, Senhor Jesus, vinde por meio do Espírito Santo e fique conosco hora por hora, minuto por minuto, pois precisamos da Sua presença. Ajude-nos nas coisas que temos que fazer, nas coisas que precisamos deixar de fazer. Ajude-nos naquilo que ainda é obscuro para todas nós. Vinde, Senhor Jesus, e ajude-nos a olhar com bons olhos para a nossa família, para o nosso trabalho.
colocando ordem na vida, colocando Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e o nosso negócio, o nosso trabalho em terceiro lugar. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nossas casas, os nossos negócios, trazendo para nós aqueles clientes que realmente precisam de nós e que nós possamos atendê-los com tudo aquilo que temos, com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos, trabalhando em nós aquilo que vai ajudar a outra pessoa. Vinde Espírito Santo nessa segunda-feira e esteja conosco aqui nesse dia 6/40, nos trazendo as palavras certas, os ensinamentos certos. Me mostra, Senhor, e traga tudo aquilo que precisamos ouvir nesse dia. Amém. Amém? Que lindo, né? Amém. Amém, amém, amém. E aí já pega a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo. Hoje o texto que a gente vai usar é de Jeremias. Jeremias está bem ali tá do meio para o final da Bíblia, tá? Jeremias fica perto depois de Salmo, fica entre Lamentações e Isaías. Nessa edição que eu uso aqui, que é da CNBB, é na página 1124. Jeremias 29:11, onde diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vou ler mais uma vez, é Deus dizendo aqui para nós, hein? Porque eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se você não tem uma vida próspera, e quando eu digo prosperidade, não é só prosperidade de dinheiro, não. É prosperidade de saúde, é prosperidade de esperança, prosperidade de alegria, de amigos, de paz na sua casa, de paz no seu trabalho, de paz com as pessoas que você ama. Se você não tem essa prosperidade, muitas vezes, é por conta do nosso próprio pecado. Não é por conta de outra coisa. A gente costuma dizer que as coisas dão errado por conta do inimigo, por conta disso, por conta daquilo outro. E como diz uma amiga minha, a culpa é sua, você põe quem você quiser. Mas muitas vezes nós não conseguimos acessar a promessa por conta dos nossos próprios pecados. Enquanto nós não obedecemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós não vamos também acessar aquilo que desejamos. Peça e lhe será dado. Está escrito esse comando na Bíblia. Mas eu não posso só pedir se eu sou uma filha desobediente. Sim ou não? O que vocês acham sobre isso? Então, se eu não estou vivendo a prosperidade que eu deveria viver, se eu não estou vivendo a abundância que eu deveria viver, os planos bons que Deus tem para mim, é por conta do meu próprio pecado, é por conta da minha desobediência, é por conta que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, em algum sentido. Por conta das minhas máscaras emocionais, por conta da mentira, por conta da arrogância, por conta da vaidade, por conta do ego. Vocês vão perceber ao longo das lições aqui o que nos afasta da promessa. Então vamos para a nossa reflexão. Se nossa vida é projeto de Deus, se recebemos de Deus todos os dons para vivermos a vida que Ele planejou para nós, se fomos criadas de modo especial e admirável, e se existe uma missão para ser vivida por nós para contribuir com o reino de Deus, por que algumas de nós têm vivido uma vida tão distante dessas verdades? Onde foi que nos perdemos? Onde foi que nos desconectamos do projeto original do Criador e passamos a viver uma vida sem propósito e distante dos planos de Deus para nós? A resposta está nas nossas memórias, nas nossas experiências, nos nossos traumas, nas nossas feridas emocionais não curadas.
A resposta está naquilo que a gente tenta colocar debaixo do tapete, ao invés de pedir para Deus curar, a gente nega. Por muito tempo eu falei aqui sobre a criança ferida e eu tive que mudar o termo porque as mulheres tinham raiva, sabia? Muitas falavam para mim, para com essa história de criança ferida, eu não tenho uma criança ferida. Não? Será que não mesmo? Olha para os seus resultados. Passamos por incontáveis experiências em nossa vida desde o momento que fomos geradas. Essas experiências são acontecimentos externos, mas que foram vistos, ouvidos e sentidos a partir das emoções produzidas por tais experiências. Tudo o que eu vi, ouvi e senti na minha vida, de modo repetido ou único, mas sob forte impacto emocional, produz uma memória. E para cada memória, para cada experiência vivida, nossa estrutura emocional associa um sentimento e um significado emocional. E o conjunto desses sentimentos e significados formaram nossas crenças nós mesmos sobre o valor que temos e sobre a capacidade de realizar o que possuímos. Vou ler de novo essa parte porque é muito importante. Para cada memória, para cada experiência vivida, nossa estrutura emocional associa um sentimento e um significado. O conjunto desses sentimentos e significados formam as nossas crenças. O que é crença? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso sobre mim. Formam nossas crenças sobre nós mesmas, sobre o valor que temos, sobre a capacidade de realizar o que possuímos. Então, os meus sentimentos e os significados que eu dou para aquilo que me aconteceu, de alguma forma, vai moldar o que eu acredito sobre mim. E temos que olhar para isso com bastante verdade e humildade, senão não vai mudar. Não dá para mudar o que eu não reconheço. Não dá para mudar o que eu não tenho consciência. Vou contar um exemplo para facilitar a compreensão. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos, meus pais, por algum motivo, não conseguiram chegar à escola para me buscar no horário previsto. Eu vi todas as crianças irem embora, vi a noite chegar, os professores se despedirem de mim e me deixarem com uma jovem que trabalhava como auxiliar, mas que eu nunca tinha visto na vida. Logo fiquei com uma desconhecida sozinha na escola. Os minutos pareciam horas e a noite nunca foi tão escura. Eu tive muito medo, me senti abandonada, esquecida e sem valor, pois só quem não tem valor é esquecida. Claro que eles chegaram para me buscar algum tempo depois do horário correto. Contudo, essa memória e todos esses significados produziram em mim, ficaram impressos na minha mente e nas minhas emoções. A prova disso é que, durante muitos anos, na fase adulta, casada e com filhos, todos os dias ao entardecer eu sentia uma angústia no peito e minhas mãos transpiravam. Uma sensação forte de ansiedade, como se eu estivesse à espera de algo ruim acontecer. Talvez você não lembre, vai ter que fazer aí uma retrospectiva das suas lembranças, das suas memórias. O que aconteceu comigo na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, que de alguma forma até hoje traz impacto emocional negativo? Quais traumas negativos eu tive que até hoje me movem, me motivam? É isso que a constelação familiar faz. Ela ajuda a gente a olhar para aquilo que me traz dor e nos também ajuda a dar um novo significado para aquilo. Mas muitas pessoas por aí dizem que tem medo de constelação. Eu digo que eu tenho medo de ficar igual. Mas tá tudo bem. Assim como esse exemplo, se eu e você olharmos nossas histórias de vida, veremos que temos incontáveis experiências empilhadas que de alguma maneira nos fizeram sentir sem importância, abandonadas, traídas, sem capacidade de realizar, com medo, injustiçadas, humilhadas, comparadas, rejeitadas. E aí ela está falando aqui sem falar das feridas emocionais. Rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. E nessa lição você está sendo convidada a olhar para os eventos traumáticos da sua vida e nomeá-los.
E não mais colocar para debaixo do tapete. Se você quer ter uma vida nova, se você quer viver uma metanoia, se você quer mudar, transformar a sua vida, você precisa começar a olhar para aquilo que aconteceu, mas que ainda traz impacto negativo. Veja, na história dela, ela já era casada, já era adulta e sofria com as noites. Por muito tempo eu sofri com a sexta-feira. Hoje eu aprendi a dar um novo significado para sexta-feira. Sexta-feira é a sexta-feira do merecimento. É o dia que eu busco fazer alguma coisa para mim. Mas por muito tempo eu tinha medo da sexta. Porque foi na sexta que eu perdi o meu filho. Né? Entre as meninas ali, entre a Mariana e a Sara, eu tive um aborto espontâneo. Tive uma gestação e tive um filho que não pôde nascer. E eu, por muito tempo, tive medo da sexta-feira. Era um horror. Sexta-feira de manhã eu já acordava assim com aquele... Vai acontecer alguma coisa ruim. Vai acontecer alguma coisa ruim. E até às vezes o meu marido falava, não vai acontecer nada, Fábio, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Fazer coisas importantes na sexta, jamais. Tinha medo. Tinha medo. O alívio só vinha no sábado de manhã. Aí eu adorava o sábado. Só que por anos, eu carreguei esse sentimento de ter medo da sexta. Anos. Já estava no mundo do autoconhecimento, já estava me trabalhando, mas eu ainda tinha medo da sexta. Carla, tem medo do domingo? Então, e por quê? O que aconteceu no domingo que eu preciso ressignificar? Eu preciso dar um outro significado. E aí cada uma de vocês vai poder depois fazer essa reflexão sobre a vida de vocês. O que me aconteceu que ainda traz reflexo para a minha vida hoje? E aí aqui continua. Quanto maior o número de vezes e a intensidade dessas experiências, maior o reforço para a nossa alma, razão e emoção de que somos culpadas, incapazes, indignas, sem valor e não merecedoras. Aqui vem outra coisa que atrapalha muito a gente. Além das crenças, que é aquilo que eu penso e acredito sobre mim, tem a culpa. A culpa é a outra moeda, é o outro lado da moeda da crença negativa. Eu tenho uma crença negativa sobre mim e ainda me sinto culpada por aquilo. No meu caso, especificamente, por muitos anos, eu me sentia culpada por ter abortado. Porque eu não fiz o repouso que o médico disse. E eu carreguei por anos aquela culpa. Veio as tarefas da escola? Então. Eu gosto de comparar essas experiências, seus significados e sentimentos a uma coleção de post-it que vamos aceitando que a vida cola em nós, manchando a nossa identidade dada pelo nosso Criador. São tantas palavras de invalidação, tantas acusações gerando culpa, que em pouco tempo não temos a menor ideia da verdade que foi colocada sobre nós. Não reconhecemos mais os nossos dons e o nosso valor e seguimos a vida desconectadas do nosso propósito e dos planos de Deus para a nossa vida. Todas as vezes que recebemos uma crítica, uma acusação, uma invalidação, post-its vão pregando no nosso corpo. E aí, como se a gente fosse cada vez mais e mais nos distanciando da nossa verdadeira identidade. Mas qual é a solução, então? Só conheço uma. Fazer o caminho de volta por meio do perdão do que causou dano, ao entendimento de seu valor e a criação de um relacionamento forte com Deus. Então, para que possamos reverter essa situação de dor, de sofrimento, de culpa, de crenças negativas, precisamos voltar na cena original e verdadeiramente perdoar e se perdoar. Não é fácil se perdoar. Perdoar, falar que perdoa o outro, é muito mais fácil do que perdoar nós mesmas. Muitas de nós ficamos o tempo inteiro com um chicotinho da verdade e da culpa do lado. E se Deus já morreu por nós, se Jesus morreu pelos nossos pecados, por que não nos perdoar? Por que não fazer esse exercício? Precisamos arrancar os post-its, precisamos aprender a tirar todas as mentiras que aceitamos sobre nós,
para colocar no lugar delas as verdades declaradas pelo nosso Pai sobre quem nós somos para Ele. Sobre o quanto somos únicas, amadas, guardadas, mimadas pela sua misericórdia, e graça ao quanto fazemos parte do projeto de Deus para essa terra. É só conseguirmos conhecer a solução buscando a verdade. Por isso, precisamos alimentar o nosso espírito diariamente com a mesma maneira que alimentamos o nosso corpo, ou seja, estabelecendo um relacionamento diário com Deus por meio da leitura da Bíblia, por meio de um tempo de oração e adoração, ouvir louvores, que fortalecem o relacionamento com aquele que nos formou, ensinando nossa mente, nosso coração, razão e emoção a ouvir tudo o que Ele diz a nosso respeito. Só vamos conseguir sarar as feridas do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, nos conectando a Deus, louvando e agradecendo por Ele ser quem Ele é na nossa vida, nos aproximando, ouvindo louvores, declarando coisas positivas sobre a nossa vida. Inclusive, eu esqueci de falar ontem. Ontem vocês fizeram a tarefa de escrever 30 eu sou. Sim ou não? Vocês fizeram essa tarefa? E a tarefa a mais é você declarar em voz alta, em pé, por 21 dias, aquelas 30 declarações. Começando ontem. Então, ontem foi o dia 1. Eu até fiz aqui o meu exercício depois. Fiz também, já coloquei aqui embaixo, ó. 21 dias, eu já fiz uma vez. Vou fazer de novo daqui a pouquinho, quando eu terminar aqui com vocês, eu sempre termino e venho e faço a minha tarefa, revejo, faço o que eu tenho que fazer de novo. Então, vocês vão anotar aí, vão colocar o relógio de vocês para despertar, ou vão fazer assim que terminar aqui, não sei como é que vocês estão fazendo a rotina de vocês fazem o devocional aqui comigo, e depois senta um pouco, faz a tarefa, e aí então, juntamente com a tarefa do dia, você vai declarar em voz alta, estando em pé, as 30 declarações positivas sobre você. Nós vamos fazer esse exercício por 21 dias. Hoje será o segundo dia, então. Continuando aqui, vamos trazer consciência e ver qual que é a tarefa de hoje. Eu falei anteriormente que só conheço 2 maneiras de fazer o caminho de volta para se aproximar de sua verdadeira essência. Do plano original de Deus para a sua vida. 1, um relacionamento com Deus. 2, perdão. Não existe outra forma. Todos os problemas que temos na nossa vida vêm de um estado de não perdão. Trabalharemos fortemente com perdão mais adiante. Mas hoje, o meu convite para você é que traga à sua mente consciência de suas memórias de infância que causaram mais dor. Isso é, as experiências do passado que fizeram com que sentisse não amada, sem importância, sem valor, humilhada, inferior, abandonada, traída, injustiçada, humilhada ou culpada. Sei que para algumas pessoas é difícil resgatar essas memórias de dor. Eu mesma vivi isso quando, como estratégia de autoproteção, minha mente escondeu muitas das minhas lembranças do passado. Quando comecei o processo de resgate da minha identidade, eu tive que dar vida, usando a imaginação, algumas fotos da infância, pois eu não me lembrava de quase nada. Mas em pouco tempo, mais e mais memórias vieram e eu pude ressignificar o que me causou dor e adulterou o meu valor. Então, a tarefa de hoje é escrever pelo menos 3 fatos, 3 memórias mais fortes de experiência que você viveu na infância ou adolescência que fizeram você sofrer. Essa é a tarefa de hoje. Quando a gente terminar aqui, você vai entrar no seu quarto de guerra, no seu quarto, vai fechar a porta, vai abrir a sua boca, vai louvar e vai agradecer a Deus, vai pedir para o Espírito Santo te conduzir e você vai escrever. Eu fiz essa tarefa ontem, eu só consegui lembrar de 2, mas eu tenho certeza que algo a minha mente está tentando me proteger. E aí então eu vou de novo hoje, mais uma vez, proclamar a palavra do Senhor aqui junto, sozinha,
pedir para o Espírito Santo de Deus me iluminar, que eu possa ter lembrança de mais uma situação de dor que hoje me gera sofrimento. Porque muitas vezes a situação, ela aconteceu lá na infância, mas ela gera medo ainda até hoje. E a nossa memória, ela tem essa capacidade de nos proteger esquecendo dos fatos. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos sim nos conectar com essa dor, não para sofrer mais, mas para dar um novo significado àquilo que foi. E especialmente entregar a Deus e nos perdoar. Nos perdoar até mesmo de não lembrar. Essa é a tarefa de hoje, mais a recitação das 30 declarações positivas sobre você. Essa é a tarefa do dia de hoje. A música de hoje é Quem Eu Sou. Quem Sou Eu, do PG. Esse é o nome. E a oração. Vamos agora então para a nossa oração. Tarefa entendida? Vou anotar aí 3 memórias que me geraram dor e sofrimento na infância. E que de alguma forma ainda traz impacto negativo para a minha vida até hoje. 3 eventos traumáticos. 3 memórias de dor e de sofrimento. Tente lembrar dessas 3 memórias, anote, entregue para Deus e se perdoe por elas. Esse é o caminho. Não existe outra forma. E a oração de hoje é então: Pai querido, eu apresento diante de Ti hoje a minha vida. Eu peço que Tu me tragas à memória todas as experiências que eu vivi e adulteraram a minha identidade e o meu valor. Eu clamo que limpes o meu coração e a minha mente dessas memórias, deixando que delas fique apenas o aprendizado, tornando-me mais forte, mais sábia, mais humilde e mais parecida com o ser humano que me fizeste para ser. Decido perdoar as pessoas que me atacaram, mesmo sem intenção, com palavras e ações, a minha identidade dada por Ti. Eu amo todas e olho para elas com a mesma misericórdia, que eu quero que Tu olhes para mim todos os dias. Declaro que a partir de hoje só aceito sobre mim o que vem de Ti e vou viver Teus projetos para a minha vida. Pois vou Te buscar todos os dias e conhecer mais de Ti, conhecendo assim a verdade sobre mim. Escuta a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que lindo, né? Que linda essa oração de hoje. Que o Senhor, então, possa nos trazer lembrança daquilo que nos machucou, daquilo que nos dói. Que nós possamos perdoar as pessoas que nos fizeram mal. E que nós possamos nos perdoar por tudo aquilo que nos aconteceu também. Para começarmos cada dia mais acessar a vida que Deus tem nos prometido. Uma vida de prosperidade, uma vida de abundância. A mesma vida que está escrito aqui em Jeremias. Vou ler mais uma vez. Eu tenho claro o meu desígnio em relação a vós, oráculo do Senhor. É um desígnio de paz, não de sofrimento. Eu vos darei futuro e esperança. A linguagem aqui dessa Bíblia é um pouco diferente da que ela usa no livro, mas o significado é o mesmo. Deus nos fez para ter uma vida próspera e abundante, para termos um futuro feliz. E se não estamos tendo um futuro feliz, se muitas vezes estamos com dificuldade de olhar para o futuro, com medo do que vem pela frente, é porque não estamos conectadas à verdadeira videira. A videira que traz luz, que traz paz, que traz alegria, que traz promessas positivas sobre mim e sobre você. Eu desejo do fundo do meu coração que esse encontro de hoje tenha sido de proveito. Tem lições que são mais compridas, tem lições que são mais curtas. A de hoje foi média, né? 7h40 e já estamos no final. Já fizemos então nossa oração, respiração, já lemos a passagem da Bíblia de hoje, lemos a reflexão, tomando consciência, já passei para vocês a tarefa. Já fizemos a nossa oração, já passei para vocês também a música do dia de hoje. Eu agradeço do fundo do coração por todos vocês que estão aqui comigo, quem está chegando agora. Hoje foi o dia 6/40.
de o desafio Recomeço, onde colocaremos Deus no centro da nossa vida, para vivermos a plenitude em todas as áreas da nossa vida, principalmente nos nossos negócios. Eu desejo que tenha sido de proveito, que você encontre por aí uma dupla. Vou até tirar meu óculos aqui. Tira um print. Posta lá nas suas redes sociais. Convide as pessoas, convide outras mulheres para estar conosco aqui todos os dias, de segunda a sexta, 7 e 7 da manhã, sábado e domingo, 9 horas da manhã. Esse é o nosso combinado. 40 dias para levarmos a nossa vida. Não é isso o nome. É 40 dias para você ir além em todas as áreas da vida. É esse. 40 dias para levarmos, para irmos além em todas as áreas da nossa vida. Essa é a promessa. Hoje estamos no dia 6 de 40. Todos os dias mulheres novas têm chegado aqui. Isso é uma maravilha. Temos sim que olhar para nós com muita verdade, coragem e humildade e pedir para que Deus nos cure. O que fica para você do dia de hoje? Conta aqui para mim, já que a gente está com tempo. Conta aqui para mim, você que está acompanhando, você que chegou agora, você que pegou o barco andando, não tem problema. Dá tempo de você se ajeitar, sentar, pegar seu caderno. Se você não entrou no grupo ainda, vai lá no direct, me pede o link do grupo, ou vai no destaque, entra no grupo. A gente tem um planner de acompanhamento, com todas as leituras e com todas as tarefas. Não faça adiantado, pode até fazer atrasado, mas não faz adiantado. Se você tiver a oportunidade, esteja sempre aqui ao vivo comigo. Se não, assiste depois a reprise. Mas sempre que assistir a reprise, coloca qual foi o aprendizado do dia, para eu saber que você está aqui comigo, ligadinho, pegando na minha mão, eu desse lado, você do lado de lá. Combinado? Assim vamos chegar, com certeza, transformadas no final desses 40 dias. Eu desejo que tenha sido de proveito. Agora vou fazer ali meu exercício, vou fazer minha caminhada, vou cuidar do meu corpo. Porque não existe mente forte, mente sã, espírito sã, alma sã com corpo fraco. Precisamos sim cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma, razão e emoção. Mas precisamos, sobretudo, cuidar do nosso corpo. Especialmente para aquelas que já são 40 a mais como eu. Precisamos desesperadamente cuidar do nosso corpo. Porque mais cedo ou mais tarde a conta chega. Lembrando que todas as vezes que você faz demais por alguém ou por alguma coisa, quem paga a conta é a nossa saúde. Então, se você está com problema de saúde, se você tem tido sintomas, é o dedo apontado para algo em excesso. É assim. Beijo grande para vocês. Fiquem todas com Deus e até amanhã, se Deus quiser, às 7h07. Eu espero você pro dia 7 de 40. Cada dia mais lindo que o outro. Vamos juntas. E traga mais alguém. Eu espero.